E aí, galerinha do mal, Jailma, Tainá, Sérgio, começamos a nossa quinta live aí. Lógico que duas personalizadas, né? E, na verdade, duas convidadas como convidado, né? É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença. E vamos conversar um pouquinho sobre o que eu entendi, o que eu entendo sobre alimentação, o que isso mudou minha vida, o que isso revolucionou o meu meio veterinário. Eu me reencontrei como médico. Eu achava que era médico. E aí, o som tá legal aí, o som? Hoje tem som, viu, galera? Vamos aí, ó. Se levanta das cadeiras, vamos fazer um negócio diferente. Hoje foi um dia cansativo, olha. Suor, hoje foi pesado. Diante de muitas cirurgias, muitas reuniões, tivemos 2 reuniões ainda, pô, foi pesado. Mas vamos lá, eu acho que é isso aí. É a vida de um guerreiro, a vida de um batalhador. Mas aí quando a gente faz com gosto, com vontade, a gente não cansa. Eu acho que vocês são do mesmo jeito, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, vamos começar devagarinho. Vou baixar um pouquinho o som aqui. Som bacana, YouTube, para inspirar um pouco a gente aqui. Muito legal. Então, porque a gente está focando bastante sobre esse tema, sobre dieta, alimentação, patologias articulares, patologias neurológicas, patologias intestinais. Todas essas patologias, elas têm relação direta, não é indireta não, pessoal. Elas têm uma relação direta com o que o seu animal come. Então, foi isso que me encantou, foi isso que me fez entender e procurar e se fantasiar. Eu sou encantado com a nutrologia, então sempre fui, na verdade. Então, desde faculdade, desde quando acadêmico, eu comecei a buscar entender um pouco mais, já que o meu nicho de colegas, meu nicho de amigos, tinham muita relação, tinha muito envolvimento não só com cirurgia, com anestesiologia e com nutrologia. Então hoje eu tenho colegas que são professores da USP, que estudaram comigo na época como aluno, como acadêmico, e hoje são professores de universidades renomadas no Brasil. E foi não só essas pessoas me incentivaram a entender um pouco mais sobre dieta, sobre alimentação, sobre a nutrologia, mas eu acho que eu gostava também, eu tinha o meu interno, meu interior. E facilitou muito entender e buscar realmente a causa das principais doenças que os nossos animais hoje estão vivendo. Ok? Então, para começar, eu queria falar uma coisa para vocês, na verdade de forma de alerta, para todos que estão me ouvindo. Médico ou não, né? Médico veterinário ou amantes dos animais. Hoje a nossa medicina ela está vivendo um momento muito especial. Que momento especial é esse? É um momento de mudança, é um momento de entendimento, de mudança de paradigmas, de entender como evitar, ou como prevenir, ou como aumentar o tempo de vida deles, diminuindo o quê? O processo inflamatório. Quando você entende que se você inflama pouco, você vive mais. Se você inflamar durante a sua vida, durante os 40 anos que você está vivendo, você tem 40 anos de vida, e você nesses 40 anos você fez você teve acesso a um alimento que pouco te inflamou, você vai ter consequentemente menos doenças e aí, para fazer um resumo, você vai viver mais. Você vai ter menos pressão alta, você vai ter menos processos inflamatórios crônicos e, consequentemente, menos doenças. Diabetes, obesidade, doença autoimune, câncer.
O que você pensar aí, artrite, artrose, cólica abdominal, imaginem uma doença inflamatória. É isso que eu estou falando para vocês. Você é o que você come. Isso a gente já sabe. E os nossos animais? Eles são o que eles comem? Alguém tem dúvida do que o seu animal é o que ele come? Pode colocar aí. Eu estou esperando aqui. Você acha que o seu animal ele vai responder? Ele é um animal ativo, alegre, ele não tem dor, ele é um animal que vive super bem. Você acha que a alimentação interfere nisso, no bem-estar dele? Eu queria ouvir de vocês. Se sim, vocês colocam sim, só um S. Entendeu? Porque é importante a gente interagir aqui. Se vocês acham que os seus animais são o que eles comem, então a gente vai entrar na live agora. Muito legal, muito legal. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês, o que eu queria retribuir ou contribuir com a ciência? Eu devo muito isso aos animais, eu aprendi, a minha vida mudou muito depois que eu entendi toda essa simplicidade que é a vida. A vida animal é uma fase, é um momento muito simples, eles vivem muito simples. Vocês olham para a natureza e vocês imaginam se na natureza tem muito conforto, se na natureza tem muito tempero para eles comerem, se tem uma dieta realmente bem feita, bem cozida, se na natureza vocês vão encontrar um alimento com bastante sal. Então é isso que eu quero falar para vocês. É simples, eles comem muito simples, eles vivem muito simples. Eles dormem, não é em caminhas, eles dormem num ninho, eles fazem ninho dele mesmo na areia, eles rolam na grama. Então é isso que eu quero passar para vocês. Precisamos animalizar os nossos animais. A humanização chegou e a gente esqueceu de animalizar, que a animalização ela ficou esquecida. E quando você humaniza demais, você esquece, você desrespeita a fisiologia deles. Quem acha que o cachorro é onívoro? Eu preciso também de um outro feedback de vocês. Quem acredita que um cachorro ele não é carnívoro, que ele é onívoro? Porque é importante também a gente também trocar ideia. Hoje, eu tenho certeza, depois dos meus estudos, depois do que eu já estudei, do que eu pesquisei, do que eu venho fazendo hoje na minha rotina clínica, de ortopedia, de neurologia, de cirurgia geral, eu tenho certeza que eles são carnívoros. E eu vou provar a todos que eles precisam desse apoio nosso. Então, por isso que eu preciso de vocês, que estão aí atrás, que estão me ouvindo. Eu preciso desse apoio de vocês para a gente fazer uma pesquisa juntos, para que a gente divulgue mais esses trabalhos. Eu vou lançar aqui nossos Instagrams, em todas as nossas redes sociais, blog, inclusive no meu blog. Eu vou lançar essa pesquisa, provavelmente vai ser lançada, eu vou tentar realizá-la em outubro, mas é uma pesquisa que vai definir, vai ser o nosso ponto de partida. Já que estamos com tantas certezas, a gente precisa comprovar, ok? Então não existe uma cientificação sem um trabalho científico, ok? Então a gente vai ter que trabalhar, vamos escrever, vamos ralar para que a gente consiga ajudar os nossos animais. E eles precisam da gente. Então eu tenho o maior orgulho de poder ter encontrado esse caminho, essa saída. Porque não adianta dar tanto remédio para eles. Não adianta. Já está provado. Remédio é uma coisa que foi criada, bacana, porque a gente não sabia no passado como sair, qual era o problema. Então o remédio foi criado para diminuir dores, diminuir inflamações, infecções, entendeu? Então hoje a gente tem certeza de que se você entrar com um alimento de melhor qualidade, você vai adoecer pouco. O seu animal também. Então, se você come um alimento de melhor qualidade, você não adoece, não inflama, cara, então essa é a saída. Porque a gente está batendo na tecla terapêutica.
na tecla alopática, se nós temos alimentos que são os nossos remédios? Então, eu queria começar a falar um pouquinho como foi que eu entendi. De tanto entender inflamações, eu comecei a buscar inflamação. Então a inflamação era o caminho, era um pontapé inicial para mim entender as doenças. Toda doença vem de uma inflamação. Toda. Que doença que você imaginar, inclusive as nossas doenças que a gente está aí. O autismo é doença inflamatória? Hoje é declarada. Ela é cientificamente comprovada que é uma doença inflamatória crônica. Então, Alzheimer, autismo, Parkinson, obesidade, diabetes, pancreatite, enterite, otite, dermatite, todas as doenças são inflamatórias, vêm de um processo inflamatório crônico. As doenças inflamatórias agudas é mais simples. E quando o corpo ele está regulado, quando ele está num processo de equilíbrio, homeostase, esse corpo se defende sozinho. É isso que eu venho brigando, é isso que eu venho trabalhando há mais de um ano. Porque quando eu comecei a me questionar, foi mais de um ano, lógico. Não foi uma coisa de um ano para cá que tudo se esclareceu. Mas eu vinha com esses questionamentos e com essa problemática que eu tenho que resolver. Eu preciso resolver, eu preciso ajudar eles. E estou nessa batalha, e todos me conhecem como um profissional cirurgião, um profissional que vai fazer 18 anos de carreira, e esse tempo de carreira me fez me deu um know-how de estar aqui hoje falando de alimentação. E é isso que eu quero esclarecer. O que Tarcísio tem em relação, qual a relação do Tarcísio cirurgião, que trabalha com ortopedia, que trabalha com neurocirurgia, com alimentação? Foi porque esse foi o quesito importante foi o gatilho que eu encontrei. Então, eu estava cansado de tanto prescrever anti-inflamatório. Hoje eu uso anti-inflamatório, eu uso antibiótico, eu uso ainda, porque ainda está chegando no meu consultório animais muito inflamados. Animais que estão descendo aquele pus por debaixo do braço, por debaixo da pele, sabe? Aquelas infecções urinárias, infecções intestinais. Ainda tem muito animal, então nós temos que usar as armas que produzimos para esses pacientes. Mas daqui para frente, vamos avançar na terapêutica, alopática, ou vamos avançar na causa de todos os males? Pessoal, vamos avançar na causa. Vamos eliminar a causa, que acaba tudo. Se o nosso animal não inflamar, olha como é fácil. Se ele não inflama, ele não adoece. Consequentemente, ele vive mais. É isso. É simples. Vamos lá, vamos para uma pergunta legal aqui. Existe algum alimento específico que você possa ajudar o cachorro que tem a displasia coxofemoral? Muitos alimentos. Muitos. Principalmente, você tem que evitar os alimentos inflamatórios. Quem são os alimentos inflamatórios que hoje estamos sofrendo? Porque os nossos animais estão com tantas displasias coxofemorais. Por quê? Porque eles são inflamados. Eles estão comendo muita farinha, muito açúcar. Que açúcar? Trigo, milho, soja, batata, arroz, legumes, frutas. Porque se você continuar tratando o seu cachorro como onívoro, ele vai continuar adoecendo. Aí é o segredo. Se você continuar, se o seu cachorro, você acha que ele é onívoro, tá aí o problema. Então, eu nem julgo os meus colegas médicos veterinários. Eu não julgo porque eles são vítimas. Eles são vítimas de um sistema, são vítimas de uma ciência antiga. Então, se você tratar o seu cachorro como onívoro, ele vai ter pancreatite, como eu estou vendo aqui uma pergunta. Ele vai ter dermatite, ele vai ter atopia, ele vai ter doenças autoimunes, ele vai ter câncer, infecção urinária, recorrentes inclusive, piometras, infecções uterinas. Então olha quantas doenças estamos conversando aqui, e todas têm relação direta com a alimentação. Todas têm relação direta com a imunidade. Se você não inflamar tanto, ele vai se defender, ele vai ter um organismo com mais propriedade para se defender contra outros agentes. E não preocupado com a imunidade baixa dele, porque ele não recebe um alimento com baixo teor calórico.
um alimento com baixa carga glicêmica, com baixo índice glicêmico. Então quando ele come muito açúcar, muito trigo, muito milho, muita soja, muito arroz, como eu já falei, muita batata. Então você consegue diminuir os processos inflamatórios, reduzindo o açúcar dele. Carnívoro, aí em se falando em carnívoro, o nosso cachorro é carnívoro, perfeito, ele não é onívoro. Mas por que até hoje temos dificuldade de esclarecer que ele é carnívoro? Aí vem outro tema. A pesquisa antiga, que não está errada, a pesquisa antiga não está errada, ela está certa, só que ela se baseou num achado. Em vez de ela falar assim, o cachorro, os canídeos que nós pesquisamos lá na floresta, quem são os canídeos que foi pesquisado? Raposa, chacal, o lobo, aqueles animais que são canídeos, que têm uma origem muito próxima ao cão doméstico, ok? Já que o cão doméstico, já que se fala que o cão doméstico não veio do lobo lupus, do cão cinza, né? Do lobo cinza, mas ele veio de um mesmo antecedente ancestral. Ele não veio do lobo, tudo bem, mas não veio do lobo. Mas ele veio de onde? O lobo veio de onde, o lobo? De um mesmo ancestral do que o cachorro doméstico. Então se o lobo é carnívoro, como é que o ancestral do lobo é onívoro? Como é que ele pode, se ele for carnívoro, como é que ele pode dar um onívoro? Olha como é simples. Se o lobo é carnívoro e o cachorro estão dizendo que é onívoro, ok? Vamos olhar e a confirmação, se a confirmação de que os dois são canídeos, já está claro, os dois são canídeos. E esses dois canídeos vieram de um ancestral em comum, esse ancestral em comum derivaram dois carnívoros. Não pode derivar um onívoro, e não existe essa questão de onívoro oportunista, isso não existe, pessoal. Isso é uma possibilidade de você tentar justificar uma situação. Quem concorda comigo aqui, nesse momento, que se você der uma caça viva para um canídeo selvagem, ele vai querer fruta? Quem acha que ele vai querer fruta? Quem acha que ele vai querer batata? Raiz? Galho? A não ser, e você comprovar isso, é o que a gente vai comprovar esse ano. Esse ano vamos comprovar que o nosso cão doméstico, ele é carnívoro, porque a pesquisa vai ser feita em cima disso, de uma caça viva, de uma víscera, de uma gordura, de um músculo, aí vou colocar outras opções para eles, para que a gente consiga fazer uma pesquisa junto com biólogos, zootecnistas e médicos veterinários. Então a pesquisa vai ser multidisciplinar, porque a gente precisa comprovar isso a nível mundial. Não adianta a gente estar focado, brigando, e que a ciência está certa, que a ciência está errada. Não adianta, vamos comprovar. Ok? Então, esclarecendo e resumindo, para finalizar a questão canídeo, carnívoro. Se vier do mesmo ancestral, no ancestral em comum, esses animais, eles são carnívoros. Então, se eles são carnívoros, eles não deveriam comer fruta. Porque a pesquisa no passado, observacional, foi encontrada que os nossos animais domésticos, eles são onívoros ou então carnívoros oportunistas. Por que foram descritas isso? Porque foi encontrado esse achado. Por quê? O animal canídeo, ele não tem habilidade para caça. O felino tem, os felídeos têm. Qualquer felídeo tem a propriedade para caça. Eles são os maiores caçadores do que os canídeos. Então, quando você tem um felino doméstico, vamos falar de um felino doméstico, ele tem uma propriedade de caça muito diferente do canídeo doméstico. Então, a gente não compara essas espécies, porque eles são diferentes nesse sentido. Aí, a pesquisa antiga fala, o felino, ele é um carnívoro estrito. Tá certo, então a gente não discute, ok? E por que a gente está dando ainda muita farinha para um gato? Se ele é carnívoro. Por que está comendo farinha? É isso que eu quero discutir com vocês. O gato, ele pegou carona na indústria. O gato pegou essa carona. Então o que a gente vai ter que pensar? Se o gato é carnívoro, por que ele está comendo farinha? Entendeu? Então quer dizer que carnívoro precisa de farinha? Carnívoro precisa de caça. O que tem na caça? Vísceras, gordura, carcaça e músculo. E outra
a grande definição: o carnívoro não come só carne. Se você só der carne para um carnívoro, ele vai adoecer. Ele vai ter ácido úrico, ele vai ter doenças inflamatórias, ele vai ter infusão articular se ele comer muita carne. Ele vai ter uma lesão renal, porque ele tem muito composto nitrogenado sendo produzido, excretado e metabolizado pelo fígado, e excretado pelo rim. Então o rim vai sentir, porque ele vai ter muita creatinina e muita ureia. Quando você tem muita creatinina e muita ureia, você danifica o rim a longo prazo. Então, se você pegar um leão e der só carne, músculo, ele adoece e morre. Ele inflama e morre. Carnívoro precisa comer víscera. A víscera é o equilíbrio da carne, do músculo. Mas aí, Tarcísio, você está falando que o cachorro não precisa de carboidrato? Não, ele precisa de carboidrato, mas de alta qualidade e baixa quantidade. Alta qualidade, baixa quantidade. Carnívoro, ele come vísceras. Quantos por cento de carboidrato está na víscera? 4%. De 4 a 6%. Se você estudar, você vai entender. Carboidrato está na víscera, no fígado, na tripa, no bucho, no rim, na moela, no coração. Mas na víscera não tem aminoácidos? Tem. Tem aminoácidos de altíssima qualidade. Mas é suficiente para alimentar o animal? Em momentos de ausência de músculo, é suficiente. Ok? Se ele comer coração, se ele comer diafragma, se ele comer moela, ele vai encontrar músculo. Vai, mas é suficiente para que ele consiga manter os aminoácidos essenciais dele? Não. Ele precisa de músculo também. Mas é pouco percentual. Ele não come muito músculo. O carnívoro não come muito músculo. Tá certo? É 18%, é 20%, 25% de músculo. Então é pouco comparado a um montante de comida, de uns 100% de comida. 25% é muito pouco, ok? Animal adulto principalmente é 18%, é muito pouco o aminoácido que ele precisa, essenciais principalmente. Então tem que manter o essencial, para depois manter toda a logística homeostática de aminoácidos. Então afirmando, se o carnívoro não só come carne, ele come vísceras. Mas e o carboidrato, Tarcísio? O que acontece com o carboidrato dos carnívoros? Você está falando que é de baixa quantidade, mas altíssima qualidade. É isso mesmo. Se você pegar um carboidrato da batata, vamos pensar aqui, vou dar batata para um gato, certo? Ele vai comer? Vai. Tem gato que come. Tem cachorro que toma refrigerante. Tem cachorro que come chocolate. E tá certo dar isso para eles? Tá errado. Ele vai comer. Porque ele tá adaptado, ele tá no meio de muito carboidrato. Ele tá naquele problema aquele problema de abstinência ao carboidrato, aquela droga, né? É como uma droga. Carboidrato é uma droga. Então a abstinência ao carboidrato, ele vai ter. Então se você não der carboidrato a ele vai ficar louco, com fome, parece que ele está esfomeado. Entendeu? Então o que a gente tem que trabalhar? Se eu der batata, arroz para um gato, ou fruta para um gato, ou para um cachorro, o que vai acontecer? A batata é diferente do trigo? É. A batata ela tem carga glicêmica e índice glicêmico menor do que o trigo. O trigo é inflamatório demais. Trigo, milho e soja. Isso aqui é a tríade. A tríade mais inflamatória que nós temos como fonte de carboidrato. Então é isso que está matando o ser humano. Okay? O excesso disso está matando o ser humano. Está encharcando o sistema de saúde público. Está encharcando o nosso controle, nosso centro de tratamento para câncer, que nós temos aqui a Liga. Então as pessoas estão tendo muito câncer e muita doença autoimune, porque estão comendo muito açúcar. É isso, o caminho é esse, é diminuir o açúcar. Mas não é açúcar aquele açúcar cristal não, pessoal. É açúcar de várias formas. É açúcar da pizza, é açúcar da macarronada, do biscoito, do pão, do bolo. Entendeu? Isso, do refrigerante. Isso é açúcar demais, ok? Então o ser humano também está sofrendo. Os nossos animais, por tabela, por humanização ou por um interesse próprio de um caminho mercadológico, ele está sofrendo. Infelizmente, eu estou recebendo do meu consultório muitos animais inflamados, muitos animais com ruptura de ligamento, muitos animais com artrite, muitos animais com pancreatite, com enterite, todas as ites que vocês imaginarem. E essa resposta dermatológica, por exemplo, atopia. O animal come ração, se coça. Ah, está com alergia à proteína. Quem acredita que um carnívoro tem alergia à proteína?
Isso é uma coisa do passado que realmente se falava muito isso. Ah, o animal tem alergia à proteína? Pô, aí o nosso trabalho do passado era tentar entender e tentar trocar, substituir a proteína de um animal para o outro, de uma espécie para outra, para tentar ver se ameniza. E realmente ameniza. Mas quer dizer que o animal... Será que o animal realmente está com alergia à proteína? Ou ele está carente de vitamina D? Aí vem outro problema. É outra logística, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Só para vocês entenderem, porque uma coisa levou a outra. Quando eu encontrei o problema do açúcar, eu encontrei o problema da ausência da vitamina D. Porque os nossos animais do passado, do meu pai, por exemplo, meu pai criou muito cão grande. E os cães grandes dele moravam no quintal, viviam no quintal. Tinha lá o canil deles. Então esses animais comiam o quê? Resto de comida. Isso era completamente errado. Resto de comida é completamente errado para carnívoro. E aí, aqueles animais, por que não adoeciam tanto? Por que não tinham tanta ruptura de ligamento? Por que não tinha tanta hérnia de disco naquela época? Porque é relatado, hoje nós temos médicos hoje na cidade, aqui em Natal, que tem 50 anos de profissão. E esses médicos não relatam tantas doenças. Eu tenho vou fazer 18. E eu afirmo que há 30 anos eu não via cão meu adoecendo. Cão de grande porte. Cão com doenças essas que a gente convive e que a gente vê todo dia no consultório. Doenças inflamatórias. Artrite, artrose. A gente não via tanto animal com problema. Mas a gente sabia que aquela alimentação não era correta. A gente tinha plena certeza, hoje eu tenho plena certeza disso, inclusive. Mas o que acontece? Quando você dava um alimento rico em carboidrato, o que tinha no resto de comida? Arroz. Meu pai dava muito fubá, muito cuscuz, macarrão, feijão, às vezes feijão. Aí vinha com aquela graxa da galinha, aí misturava com pelanca. Quem nunca viu isso? Quem não tem mais de 30 anos? É isso que acontecia. Era resto. Então o animal comia, era um grelhado, que eu já fiz muitas vezes, eu já dei para os meus cães muitas vezes isso, na época. Mas aí quando você vira acadêmico, você fica mais seletivo, mas de qualquer maneira você fica ainda com muita dúvida. Porque você é muito criança, você ainda está imerso num sistema, uma bolha. Um sistema ainda mercadológico que está muito envolvido ali naquela situação. E aí você, como médico, vai para um grande congresso, vai para um grande evento e você não consegue sair daquela bolha, porque é muito difícil mesmo. É muito difícil. Não é fácil. E beleza. E passando, o que nós temos aqui para esclarecer um pouco mais sobre doenças versus alimentação? Então, aquele animal doméstico do passado, o que acontecia com aquele animal doméstico? Ele comia muito errado. Mas o que ele tinha de benefício? O que ele tinha de aliado? O sol. Quem acha que a vitamina D não é biosintetizada pela pele? É outra polêmica. E a gente precisa esclarecer isso aqui também. A gente vai esclarecer. Eu preciso ter mais médicos pesquisando. Eu preciso ter mais médicos dosando vitamina D3. No animal que tem uma restrição ao sol, animal que tem excesso de sol. É um apelo que eu faço. Eu faço um apelo a todos os médicos que saiam do armário, que saiam do trabalho científico feito há um tempo atrás, em 1995. Ok? Um trabalho feito por um grande pesquisador da época, que foi feita na Bélgica, na Holanda. Então essa pesquisa feita na Holanda tem sol? Quem é holandês? Tem vitamina D boa? Não. Nem a população humana tem. O governo oferece vitamina D para a população holandesa. Como é que a pesquisa do sol foi feita lá? Nos animais domésticos. A pesquisa do sol, pessoal, vai ser feita no Nordeste brasileiro. E eu preciso de vocês como testemunhas e até mesmo como contribuintes dessa pesquisa. Ela vai ser feita aqui, em Natal. E a gente precisa esclarecer esse ponto antes de até tumultuar a situação. Então vamos lá. Antes de falar da vitamina D, que ainda vai ser um futuro, ok? Eu defendo a vitamina D, eu entendi que ela realmente é muito boa, eu pesquiso vitamina D, e vai ser meu futuro doutorado, e eu pretendo ainda estudar bastante para poder enriquecer todo esse trabalho. Então, de imunitário principalmente. Então hoje a vitamina D está envolvida em várias causas que a gente vai trabalhar, como imunidade, diminuindo doenças inflamatórias,
Então a vitamina D é anti-inflamatória. Então, pensando na vitamina D como anti-inflamatória, e você comendo um alimento que inflama muito, a vitamina D ela desinflama. Então o que acontecia no passado é que os nossos animais eles eram compensados com vitamina D. Eles tinham vitamina D em excesso, ou medianamente nos níveis ideais. Provavelmente não era nível ideal, porque precisa de uma alimentação também para complementar. Tá? O animal não é que ele não converta, ele tem uma deficiência mesmo. Então precisa ou receber uma alimentação que ajude o sol a biosintetizar pela pele também, ok? Então quem tem carência, quem não tem acesso ao sol livre, tem que suplementar. Então se preocupe com os seus animais com vitamina D. Tá certo? Então o que acontece? O que nós temos que fazer? O animal que vive em apartamento, ele é carente de D. Então ele come um alimento que inflama. Se ele comer um alimento que inflama e não tem vitamina D para desinflamar, o que vai acontecer com ele? Ele vai adoecer. É essa justificativa que eu estou falando a você. Por que o animal de apartamento adoece mais do que o animal do sítio? Aí vocês vão ter que me responder. É essa justificativa que eu estou falando para vocês. O animal do sítio é tão diferente assim? Um animal do sítio que come ração, pessoal. Estou falando que come alimentação igual um animal de apartamento. Então, se você tem um alimento igual, o meu animal come arroz, batata, mora em apartamento. Mas o meu animal do sítio come arroz e batata. Vocês acham que esses animais, quem que vai adoecer mais? É o de apartamento ou é o do sítio? Pode ter certeza que é do apartamento. Porque a minha convivência, a minha vivência, eu vejo doenças. Eu estou respirando doenças. Eu vejo isso, eu atendo todo dia. Então eu vou ficar incansável, eu vou até ser chato de tanto pesquisar, de procurar, porque enquanto eu não encontrar, enquanto eu não for esclarecido de vez isso, eu não vou parar. Ok? Então isso aqui já está claro, já tô bem conformado com isso. E estou bem tranquilo, porque eu estou encontrando muitos achados científicos, muitas evidências clínicas. Então eu estou muito feliz com tudo. E eu queria muito que vocês... eu queria primeiro agradecer pela presença aqui de todos. Obrigado por tudo, tá? Pela presença, pelo tendo essa paciência para escutar. E também participar aqui nas perguntas, tá? Então, deixa eu ler uma pergunta aqui, tá? Pra gente trabalhar. A suplementação, a Prince, né? Prince Lord. A suplementação para um cão de apartamento é de uso contínuo? Sim, uso contínuo, tá? Todo dia tem que tomar suplementação D. É importante. 200 UI por quilo. É importante vocês pensarem nisso, tá? Sérgio, grande Sérgio, é isso aí. Sérgio, ele perguntou aqui, vitamina D do sol, mais atividade física, minimiza os problemas de saúde em nossos cães grandes que criam na casa dos nossos avós? Isso mesmo, que criei na casa dos meus avós, isso mesmo, Sérgio. A vitamina D do sol e a atividade física diminuíram o processo inflamatório deles. Eles comiam errado e tinham o sol como aliado. E tinham a atividade física como também um agente de limpeza do corpo. Quando você faz atividade física, você limpa o seu corpo. Quando você dorme, você limpa o seu cérebro. É assim que funciona. É assim que o professor Siddhartha Ribeiro trabalha. Tá bom? Ele pesquisa exatamente isso, a neurociência. Tá? Então, é confirmado tudo isso. Então, o que acontece? Se você se preocupa com a inflamação, se você não inflama, você não adoece. Então, o seu cão, para viver mais e não ter doenças, você evitem inflamar. Então, hoje é um recado que eu dou a vocês. Eu acho que de todo esse conteúdo que eu estou passando aqui, o mais importante é você se preocupar com inflamações. Processos inflamatórios crônicos. Não se preocupe com o agudo, se preocupe com o crônico. Processo inflamatório crônico. Quem é que aumenta isso? A alimentação errada. A alimentação com excesso de carboidrato. Quanto um cachorro precisa de carboidrato? Um gato também. 8% no máximo de carboidrato. De onde? Das vísceras e do músculo. Viu aí como é bacana? Vísceras dando o maior percentual de carboidrato e o músculo dando um menor percentual de carboidrato. Mas é um carboidrato de melhor qualidade, pessoal. De baixa quantidade. Então, o carboidrato ele é uma fonte primária de energia. Concordam? Carboidrato é uma fonte primária de energia. É necessário e essencial para os nossos animais também. Só que esse carboidrato, como eu falei a vocês agora, ele tem que vir de uma origem animal e não vegetal. Esse é o segredo. O principal segredo que eu encontrei. Se você der carboidrato de origem vegetal,
você vai inflamar o seu animal. Porque a afinidade, a afinidade biológica, o alimento ele é biologicamente correto quando você vem de um animal. Carnívoro come produtos ou nutrientes de origem animal e não vegetal. Porque a afinidade intestinal é altíssima. Quando você pega um carboidrato animal, gordura animal, proteína animal, o que acontece? Você vai ter uma afinidade absurda. Esse intestino vai absorver tudo. Ele vai produzir pouco bolo fecal. Porque vai absorver, as vilosidades intestinais vão absorver todo o conteúdo que foi ingerido pela boca. As enzimas vão trabalhar de formas corretas. A inflamação pancreática vai ser menor, porque ele vai produzir pouca amilase, para degradar pouco carboidrato. Já que o cão não tem amilase salivar. O humano ele é diferente do carnívoro, porque o humano é onívoro. Onívoro precisa de carboidrato da fruta, carboidrato da batata, carboidrato do arroz, ok? Então, quando ele come o carboidrato, ele recebe uma fonte de enzimas, uma carga de enzima da boca, direto. Então, a primeira carga, a primeira fonte de enzimas é na boca, na amilase salivar. Quando você desce todo o aparelho digestivo, lá no intestino delgado, principalmente do duodeno, ele recebe uma carga do pâncreas, de enzimas pancreáticas, que tem bastante enzima amilase pancreática, tá? Então tem muita enzima que degrada carboidrato lá no intestino delgado. Então o cachorro e o gato, como ele não tem enzima na boca, a digestão do carboidrato começa onde? No intestino delgado. Então o intestino delgado, quando recebe muita carga de carboidrato, quem que produz a enzima que vai degradar o carboidrato no intestino delgado? O pâncreas. E quando ele trabalha muito, ele inflama. Entendeu, pessoal? Então isso é um dos motivos. É um dos motivos. Então o pâncreas trabalhando. Ah, meu cachorro está com pancreatite. Teve 3 crises de pancreatite. Perfeito, teve 3 crises. E por que teve tanta crise? Comendo uma alimentação correta. Teoricamente, orientada pelo seu médico, tal, correta. Porque exatamente isso. O excesso de carboidrato aumenta a exigência do órgão chamado pâncreas. O pâncreas ele vai produzir uma enzima chamada enzima pancreática, ou amilase pancreática, mais correto, amilase pancreática, que vai degradar o carboidrato, diminuindo o tamanho dele para ser absorvido. Então, quando come pouco carboidrato, vamos pensar que um cão comendo corretamente, um carboidrato de vísceras, carboidrato de músculo, esse carboidrato ele está em pequenas quantidades, 6 a 8%, e aí o pâncreas trabalha suave. O pâncreas trabalhando suave, ele não vai promover processos dolorosos, não vai promover inflamações. Ele trabalha suave. E aí vai trabalhar de forma biologicamente correta. Porque a enzima vai pegar exatamente o carboidrato animal. Enzima animal, carboidrato animal. Olha que interessante. Se você pegar uma enzima animal e botar um carboidrato vegetal, vai ter uma afinidade boa? Não. Não vai ter afinidade boa. Vai ter um trabalho, lógico, vai funcionar, mas não vai corretamente ser funcionado. Não vai funcionar corretamente, ok? Então, resumindo, se você tem um carnívoro, se você tratar o seu cachorro como carnívoro, ele vai adoecer menos, ele vai viver mais. O seu gato, ele é carnívoro, ele vai viver muito mais, porque ele vai inflamar pouco. Então, você vai ter um alimento que tem a fonte de carboidrato, a fonte primária é o carboidrato, e a secundária, quem é a fonte secundária de energia? Gordura. Olha o outro grande segredo. Se você pegar um carboidrato de origem animal, e aí esse carboidrato de origem animal, ele tem uma afinidade perfeita com o seu intestino, com o intestino do seu animal, ele não vai inflamar, ele vai absorver tudo, não vai formar pouco cocô, pouco bolo fecal, ok? Ao mesmo tempo que todo ser vivo, mamífero principalmente, precisa de carboidrato como fonte de energia. Carboidrato é a fonte primária. E quem é a fonte secundária? A gordura, o extrato etéreo. Então a gordura e o extrato etéreo, que é o extrato etéreo, ela vai te dar uma energia, vai dar uma energia para o seu animal de forma longeva. Ela vai até o outro dia, ela vai dar uma energia latente. Ela vai disponibilizar uma energia secundária muito importante, porque assim é o segredo do leão. O leão, ele come vísceras, ele come músculo, ele come gordura, ele come carcaça.
Então quando ele come uma gordura, naquele momento que ele está comendo a víscera, ele está comendo gordura, mas ao mesmo tempo ele está comendo carboidrato. A liberação da energia está sendo feita primariamente pelo carboidrato. E aí aquela energia que ele gastou, ele vai ser recompensado com a energia do carboidrato da víscera. Ok? Secundariamente, ele vai receber a gordura, que ele está ingerindo a gordura do mesmo jeito, e essa gordura, em baixas quantidades, 8%, quando o animal é adulto, manutenção, e quando ele é filhote, ele precisa de mais gordura, entendeu? Ele precisa comer mais gordura, em torno de 16% de gordura. Então, o que você vai ter? Um animal que não precisa comer toda hora. É outro grande segredo do carnívoro. O carnívoro tem intestino curto, e ele tem também reserva calórica, reserva de tecido adiposo. Então, como ele sabe que não existe caça toda hora, ele vai caçar, mas não sabe se vai ter caça no outro dia. Então ele come, ele caça, ele pega lá, ele gasta sua energia, come e se mantém um dia, 2 sem comer, porque ele não consegue caçar todo dia, não tem caça todo dia. Tá bom? Maria Eduarda, obrigado aí pela presença. Deixa eu fazer ler mais uma. Grande Tiago Pena, parabéns aí, meu velho. Estaremos fazendo uma nova live aí em seguida, viu? Essa nova live vai ser com você, como convidado. Obrigado pelo convite. Direto de São Paulo, grande Tiago Pena. Não, Curitiba. Ah, Curitiba, né? Curitibano, desculpa. Curitibano. Eu acho que é curitibano, né? Diz aí, de onde você é, Tiago? Maria Eduarda, quantas rações em sachê? Dizem que tem boa concentração de proteína, é suficiente para suprir a necessidade de animal. Tem tutores que fazem uso delas para gatos. Perfeito, Duda. Grande pergunta. Eu acredito o seguinte, quando você vai estudar essa dieta em sachê, ela tem muito sódio, ela tem muito glutamato, tem muito aspartato, ela tem muitos produtos para conservar, entendeu? O aspartato e o glutamato principalmente. E esses produtos, eles são excitantes, eles são excitatórios a nível sistema nervoso central. Então quando você tem aspartato ou glutamato, que estão dentro como conservantes, eles, assim como está na salsicha, a salsicha também tem excesso de glutamato. Então você tem processos excitatórios, o animal fica excitado, agitado, entendeu? Então, além do sódio que está em excesso. Então, esse é um dos principais pilares que a gente vai ter que ter para evitar essas comidas em sachê, tá bom? É um dos principais. Existem outros problemas que a gente vai trabalhar depois. Tá bom? Tiago, eu vou ler sua pergunta aqui. Batata é carboidrato? Ele estava afirmando. Ah, tá afirmando. Batata é carboidrato. A ração já possui carboidrato. Essa placa tá, da placa dentária, do cálculo dentário. Então a gente vai conversar um pouquinho, isso aí tem carência de D e tem excesso de carboidrato. O carboidrato, ele aumenta a possibilidade de aderência e a deficiência de D aumenta a disponibilidade de minerais. Aí soma aderência com excesso de mineral, aí gruda, aí vira a placa, tá bom? Quem mais pergunta? Eu queria ler uma pergunta, sabe de quem? De Ozenira. Ozenira, a gente está aqui torcendo para você, a gente está... É isso mesmo. Assista a live, a gente está aqui com você, sabe que sua cachorrinha está nessa situação, tá certo? Está sofrendo por tudo isso, por todo um passado que comeu, entendeu? Então é lamentável, mas a gente está aqui para apoiar você. E você é uma defensora disso, eu tenho certeza disso. Você daqui para frente vai ajudar outros animais, tá bom? A evitar o que aconteceu com Vitória, tá bom? Tá bem dodói. Beleza, pessoal. Eu acho que está chegando a nossa hora. 15 minutinhos. Pô, Renato, esse aí, Renato, sempre presente. Obrigado aí, cara. Utilização das reservas calóricas, é isso mesmo. Os animais precisam também, pessoal, de uma dieta, a gente chama de dieta... Como é essa dieta? Dieta... Não, que os humanos hoje tá muito ativa hoje. Essa questão de... O jejum intermitente, pessoal. Fugiu aqui, a Emília está do meu lado aqui, ela me ajudou. O jejum intermitente também é muito importante para os animais, tá bom? É muito importante. E a gente não está fazendo o jejum deles. O jejum intermitente ele é importante para o ser humano, para a importância da saúde do intestino dos animais, a importância para o sistema nervoso central. Ele é importante para tudo. É muito... Se você lê sobre jejum intermitente, vocês ficam loucos. Não precisa comer toda hora, como foi lançado há um tempo atrás, comer a cada 2 horas. Isso está tudo errado. Você precisa de reserva e você precisa usar essa reserva, porque aquela gordura é muito antiga, você tem que renovar, então precisa do jejum. Você dá um jejum, o seu corpo vai usar aquela gordura
de uma maneira bem direta. A gente chama isso de neoglicogênese. Ele vai promover a neoglicogênese e depois joga uma gordura nova de novo lá como reserva. Tem que ter a troca, porque senão fica velha, tá bom? É mais ou menos, resumindo, é mais ou menos isso. E os nossos animais são do mesmo jeito, mesmo os domésticos. Porque se você engorda um animal e ele não tem atividade física, ele come muito açúcar e ele tá lá com aquela gordura, com aquele animal tá metabolicamente, ele está inflamado. Aquela obesidade é muito ruim para ele. Então é importante você queimar aquela gordura. Fazendo o quê? Jejum intermitente. Precisa de jejum intermitente. Nossos animais estão carentes também de jejum intermitente. Então eles estão comendo demais. Então, para resumir, o ser humano está morrendo porque está comendo muito. O ser humano existe, de tanto eu estudar, eu tô ficando meio louco, tá? Então tô meio até rápido aqui porque o tempo tá acabando. Mas eu entendi uma coisa para vocês aqui, me escutem. Quanto menos vocês comerem, vocês vão viver mais. Então é importante, quanto mais vocês comem, mais vocês adoecem, mais vocês inflamam. A comida inflama. Então ela é necessária? Ela é necessária. Mas ela também te prejudica. Se você comer muito, ela te prejudica. Tá bom? E nossos animais estão vivendo do mesmo jeito. Se eles comerem muito, eles vão se inflamar muito. Então eles têm que comer pouco. Eles têm que manter... Quem já viu um animal de selva gordo? Quem já viu um animal de selva? Um animal que está ali naquela vida natural, comendo o que ele precisa comer? Gordo, obeso. Você não vê animal obeso. Entendeu, pessoal? É isso que a gente não tem que ter. Os nossos animais domésticos, ele não pode ser obeso. Eles têm que ter um corpinho magrinho, eles têm que ter uma atividade física, eles têm que comer correto, eles não podem inflamar tanto. Se eles inflamarem tanto, é porque estão comendo errado. Entendeu, pessoal? Então é isso aí que eu queria passar para vocês, eu queria resumir. Aqui o Thiago respondeu, é de Curitiba, curitibano. Parabéns, Thiago. Até a próxima aí, a gente vai falar um pouco... São Paulo, eu moro em Curitiba. Ah, tá. São Paulo mora em Curitiba, é isso mesmo. Muito bom, pessoal. Eu estou aqui finalizando. Eu queria agradecer aqui a todos. Eu acho que é muito assunto para pouco tempo. Tem como estender não aí para mais uma hora? Eu tô brincando, tô cansado. Eu tô cansado, mas eu tô disposto a trabalhar lives com frequência com vocês. Eu tô disposto a responder perguntas. Eu tô disposto a estar com vocês também na pesquisa. Ok? Muito obrigado por tudo. Por estar me seguindo, por estar seguindo todo um conceito que eu acredito que vocês estão começando a acreditar. Porque eu queria muito, não que vocês só acreditassem em mim, eu queria que vocês estudassem. Eu queria que vocês também fossem pesquisadores. Todos os médicos que estão me ouvindo, a todos os estudantes que estão me ouvindo, e a todos os profissionais que são amantes dos animais. Tá certo? Eu queria que vocês respeitassem os animais domésticos. Respeito é tudo. Se vocês respeitarem a fisiologia deles, vocês não vão fazer eles adoecerem. Então, o que a gente está pregando aqui é otimizar, diminuir os processos inflamatórios. A gente precisa otimizar a saúde. Vamos deixar de brigar por doença, porque eles estão adoecendo. Então, médico não trata doença, médico trata saúde. Então, quando você entender que você é médico e você está tratando doença, você está no caminho errado. Infelizmente. Lógico que é importante, o médico está ali na frente, na pancada, quando o animal está doente. E é importante ele tentar salvar e tudo. Mas vamos falar de uma medicina diferente, uma medicina que trata prevenção? Eu acho que promover saúde é mais importante do que tratar doenças. Eu acho que isso é um grande lema, eu acho que isso é um momento para a gente refletir de como a gente está tratando nossos animais. Tá certo? Então, eu queria agradecer e dar um abraço aí em todos, e agradecer por todo esse apoio de vocês. Fala, quem tiver dúvida, manda direct. Exatamente, tem uma pergunta aqui. Quem tiver dúvida, pessoal, e está corrido e não deu tempo para responder todos, manda direct que eu respondo, tá? Não tem problema. Eu darei toda a assistência para vocês. Muito obrigado de coração. E terão outras. Vamos divulgar isso, vamos polemizar. Eu acho que a polêmica é importante a gente esclarecer, até para ajudar. O que o mais importante é o bem comum, ajudar os animais. E se for para ajudar, a gente vai ter que machucar muita gente, tá certo? Infelizmente vai ter que falar coisas que tem muita gente que não quer ouvir. Tem muita gente que não quer ouvir que o cachorro é carnívoro, que o cachorro está doente, que o cachorro está obeso. O cachorro está obeso, está normal, está tudo bem com ele, faz um hemograma e o hemograma deu normal. Pessoal, se preocupe com hormônios.
se preocupe com doenças inflamatórias crônicas, subclínicas, se preocupe com obesidade, com doenças mórbidas. Isso aí é o que está machucando nossos animais. Tá bom? Live com o Thiago. Ó, eu vou fazer um convite aqui a vocês, eu tenho 2 convites para fazer a vocês, para finalizar. O Thiago Pena é um grande médico, ele é mestre, tá? A gente vai fazer uma live, eu vou fazer uma live junto com ele como convidado, será no dia 13 de maio, às 8 horas, tá bom, pessoal? Uma live bem interessante, ele vai fazer uma arte e vai passar e a gente vai postar para vocês. E a outra é no dia 6, é com a Roval Pet Pernambuco. Então a gente vai estar falando um pouco sobre nutracêuticos, sobre a longevidade ainda, doenças articulares, então tudo envolvido. Que ômega eu posso dar para o meu animal? Que carboidrato eu posso dar para o meu animal? Que manipulação nutracêutica eu posso manipular numa farmácia de manipulação para que ajude na suplementação do meu animal? É isso que eu quero falar para vocês. No dia 6 de maio, com a Roval Pet, eu vou estar convidando. E no dia 13 de maio com o Thiago Pena. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.